Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo a todos vocês que estão aí acompanhando esta reflexão que fazemos todos os dias, o alimento que a Palavra de Deus nos traz e que nos sustenta na nossa caminhada ou no nosso caminho para a eternidade. Vamos ouvir o Evangelho desta terça-feira, dia 25, que estamos também na terceira semana da Páscoa e hoje a igreja celebra a festa do evangelista São Marcos. Está em Marcos 16, 15 a 20. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista, que é o autor do primeiro evangelho a ser escrito. E no evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e ajuda-os a vencer a desilusão, o comodismo, e envia-os em missão, como testemunhas do projeto de salvação de Deus. E Jesus, ao se manifestar aos seus discípulos, dá uma ordem: ide. E ele define a missão dos discípulos. Depois parte ao encontro do Pai e os discípulos partem ao encontro do mundo. Veja bem o movimento. Jesus deixa para agora os seus legítimos sucessores a missão, os reveste de autoridade, e ele sobe para o Pai, ao encontro do Pai. E agora pede, à medida que ele sobe para o Pai, nós devemos agora ir ao encontro do mundo, ide pelo mundo inteiro, a fim de concretizar a missão que ele nos confiou. Então a missão é a ordem de Jesus, confiada aos discípulos, e traz algumas características fundamentais para a sua realização. Primeiro, quais essas características dessa missão que Jesus confiou à igreja? A missão deve ter um caráter de universalidade, da catolicidade, ide pelo mundo inteiro. A missão destina-se a todo mundo e não deverá deter-se diante de barreiras raciais, geográficas, culturais. A proposta de salvação que Jesus fez é que os discípulos devem testemunhar, destina-se não a um grupo específico, mas a toda a terra. Isso é muito importante, nós termos essa consciência missionária, que pelo batismo nós nos tornamos católicos. E a nossa fé, ela não pode ficar fechada num grupo, sobre as quatro paredes. Não. As quatro paredes das quais nós nos alimentamos, agora deve ser rompida pelo anúncio que deve ecoar das portas da comunidade, de cima dos telhados, de cima das torres das nossas comunidades, de dentro das nossas casas e famílias, ecoar a grande mensagem que Jesus deixou, o anúncio do Evangelho. O conteúdo do anúncio é o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. O que é o Evangelho? Na boca de Jesus, a palavra Evangelho
designa o anúncio de que o reino de Deus chegou. A vida dos homens é vida. O Evangelho é vida, o Evangelho é a paz, a libertação, a felicidade. O Evangelho, a boa notícia, é que Deus enviou seu Filho ao mundo. E seu Filho veio ao mundo não com um chicote para condenar, mas veio ao mundo com os braços abertos para se doar na cruz, para que a humanidade cresce nele e recebesse nele, por ele, o perdão dos pecados. E a resposta que Deus deseja é a nossa fé, a nossa adesão à pessoa de Jesus. Ele é o Evangelho. E à medida que anunciamos o reino de justiça, de paz, com certeza nós vamos vencendo a injustiça, a opressão, expulsarão os demônios em meu nome, nós seremos arautos da paz, do entendimento dos homens, falarão novas línguas, levarão a esperança e a vida a todos os que sofrem, e aqueles que são prisioneiros da doença, do sofrimento, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, em todos os momentos, Jesus estará conosco, com a igreja, com seus discípulos, ajudando-os a vencer as contrariedades e as oposições que o anúncio do Evangelho trará. E os discípulos, a partir daquele momento, se tornaram testemunhas vivas, autênticas de tudo que viram, ouviram de Jesus ao longo do caminho, porque fizeram uma caminhada com o Senhor, fizeram uma catequese, receberam um anúncio e depois foram formados, catequizados no ensinamento de Jesus. A palavra de Jesus penetrou o coração deles, eles encontraram o fundamento, a pedra angular, e construíram suas vidas como pedras vivas a partir dessa grande pedra viva que é Jesus, a fé. Então a missão, ela é a essência daqueles que foram chamados. Vocação e missão, chamados e enviados, eis o caminho do cristão. E todo cristão batizado é vocacionado e, portanto, missionário do reino. Obviamente, para se tornar cristão, é preciso também passar pelas águas do batismo, e batizado, que já é uma vocação ao batismo, depois é vocacionado à missão. Os discípulos, diante da ordem do Mestre, deixaram para trás as seguranças e afetos humanos, por causa da grande missão, partiram. Anunciaram com palavras, com gestos concretos, essa vida nova que Deus ofereceu aos seres humanos através de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus bendito, unigênito e o Filho bendito da Virgem Maria. Esta é a ordem de Jesus e que continua a ecoar no hoje da história por toda a Igreja. Ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que São Marcos, evangelista, interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. São Marcos, rogai por nós.